Será que em contextos desafiadores, a graça de Deus é o suficiente para nos capacitar e nos manter firmes na pregação do Evangelho? Se você acredita nisso, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que traz por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Compreender Corinto e os desafios do Evangelho, verificar também a missão de Paulo e a suficiência da graça e, por fim, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Mas antes de nós começarmos, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, vamos compartilhar esse vídeo aí e crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos juntos. Tópico 1. Paulo chega a Corinto. Corinto era a capital da província romana da Acaia. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Era uma cidade cosmopolita e estrategicamente localizada. Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também ela se destacava por sua profunda decadência moral. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele se depara com inúmeros templos pagãos. E havia um que tinha um grande destaque, que era o templo de Afrodite. A história vai dizer que ali haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais, ou seja, 1000 mulheres que trabalhavam ali de forma ritualística ali na adoração de Afrodite dentro desse templo. Alguns historiadores dizem que essas mulheres, elas tinham como um ritual receber os marinheiros que vinham de outras localidades e ali passar a noite com eles como forma de adoração a essa deusa. Então as mulheres ficavam nessas prostitutas cultuais, elas ficavam à beira-mar muitas das vezes, aguardando algum marinheiro, alguma pessoa chegar para poder ela realizar então ali aquele ritual e oferecer através do relacionamento íntimo com aquela pessoa a adoração à deusa Afrodite. Olha o contexto que Paulo encontra. Paulo, ele vem para essa cidade e ele traz consigo o quê? As marcas de um verdadeiro obreiro. Primeiro, ele traz as marcas sofridas lá da perseguição por onde ele havia passado em Atenas. E outra coisa que ele trazia também, a preocupação pastoral, ou seja, Paulo havia plantado várias igrejas, e aí, após o plantio dessas igrejas, ele trazia consigo a preocupação para saber como que estavam essas igrejas nessa ocasião. A preocupação de todo líder certamente é essa, saber como estão os seus liderados, do pastor é como está o seu rebanho, e do obreiro, como que está sendo conduzida a obra do Senhor sob sua responsabilidade. Então, fica para nós a dica aí. É pesado? É difícil o ministério? É. Mas se o Senhor tem te chamado, carrega essas marcas. Vá até o fim dessa jornada e eu tenho certeza que no final você trocará toda essa responsabilidade, todo esse peso ministerial por uma coroa de glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O contraste daquela cidade era uma cidade muito rica, mas em contrapartida havia o quê? Uma miséria espiritual. A cidade ela estava totalmente entregue à idolatria. E Paulo via tudo aquilo ali e aquilo ali pesou sobre a vida do apóstolo. Por quê? Ele sentiu o peso daquele, digamos assim, daquele contexto espiritual, o peso daquele ambiente ali totalmente entregue à devassidão e também à idolatria. Veja que interessante. Paulo esteve em fraqueza, temor e tremor, mas não recuou. Não recuou por causa de quem? Por causa da sua própria força? Não, por causa da graça de Deus que estava na vida de Paulo. Porque a caminhada, ela tem esses altos e baixos. Paulo se deparou com uma situação totalmente adversa às que ele havia encontrado anteriormente. Porque a cidade era bem promíscua, a cidade era bem, digamos assim, imoral. E aí Paulo, naquela situação, diante de toda aquela, digamos assim, aquela idolatria, aquela imoralidade, ele sente o peso espiritual daquele lugar. É igual nós que muitas vezes vamos sair para pregar, para evangelizar, fazer uma visita, fazer a obra do Senhor, a gente sente o
peso espiritual em determinados ambientes que nós chegamos. Mas aí depende da nossa força para poder a gente levar a mensagem? Não, depende da força, da graça, da unção de Deus para que a gente consiga cumprir a missão que Deus tem nos dado, assim como Paulo cumpriu a dele também. Veja que interessante, ele vai até a sinagoga daquela região ali em Corinto e começa a ministrar dentro da sinagoga. Lá na sinagoga ele conhece um casal por nome de Priscila e Áquila. Quando eles começam a ter um relacionamento, começam a firmar uma amizade, Paulo então descobre que Priscila e Áquila, eles tinham a mesma profissão que Paulo, que era fabricante de tendas. Ou seja, Paulo não era um obreiro desocupado, era um homem que tinha também a sua profissão secular para poder o quê? Se manter. E ele associou não somente a pregação do evangelho, mas também a sua profissão enquanto ele fazia a obra missionária. É interessante notar que na cabeça das pessoas, muitos pastores, muitos obreiros são totalmente exploradores das pessoas, mas nós vemos aqui pelo contexto da vida de Paulo que Paulo era trabalhador. Paulo tinha uma profissão, assim como eu tenho, assim como muitos outros têm. E aí o que a gente faz? A gente associa o nosso ministério, o nosso chamado, também com a nossa profissão, para poder a gente não ser pesado à igreja, para poder a gente não ficar dependendo das pessoas, mas depender da graça e da bondade de Deus. Olha que interessante, ele associou tudo isso, o seu ministério, a sua chamada e também a sua profissão para a divulgação da obra de Deus. E aí o que aconteceu com tudo isso? Chegou um determinado momento que ele precisou dedicar-se integralmente à pregação do evangelho, porque ele estava ali já em um contexto que precisava dar um apoio maior para poder evangelizar, consolidar os novos crentes ali da cidade de Corinto. Só que o que aconteceu? A partir do momento que Paulo intensifica a pregação do evangelho, ele é impedido de pregar na sinagoga. Por que ele é impedido? Porque Satanás, de certa forma, agiu em algumas pessoas ali para poder impedir que Paulo usasse a sinagoga para poder difundir a mensagem do evangelho. Mas aí o que aconteceu? Deus preparou para ele um novo lugar de pregação, na cidade de Corinto. Tópico 2. A continuidade da missão e o encorajamento divino. Da sinagoga, ele vai agora para a casa de Tito Justo. E o que acontece ali? Acontece um resultado positivo, porque muitos coríntios começaram a crer na mensagem de Paulo. Entre eles estava Crispo, que era o principal da sinagoga ali na cidade de Corinto. Quando as portas elas se fecham, Deus abre novos caminhos. Por isso que a gente não precisa ficar sofrendo ou se preocupando com algumas dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada. Porque se Deus ele fecha uma porta aqui, ele abre outra ali. Às vezes ele nos impede para ir para determinado lugar porque ele quer fazer uma obra conosco em um outro lugar específico. Foi assim com Paulo naquela ocasião. O que aconteceu ali? Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo, sentindo o peso espiritual e a hostilidade, o que aconteceu? Ele ficou fragilizado emocionalmente. Tá vendo? Não é somente você que passa por momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele também passou e teve momentos de fragilidade emocional. Não é de fraqueza, todos nós somos seres humanos. E às vezes nós podemos também passar por momentos difíceis, como Paulo passou. Eu passo às vezes, e muitos de nós que estamos aí na frente de igreja passam também. Mas isso não é motivo para desanimar. O que aconteceu aqui? Paulo, diante dessa dificuldade, teve um encontro especial com o Senhor. O Senhor apareceu para ele e o animou. Deus deu para Paulo uma nova força, um novo ânimo para poder ele continuar fazendo a missão que ele tinha que fazer. O consolo e o reposicionamento de Paulo na missão. O que aconteceu? Depois desse consolo, a história vai dizer que todo esse primeiro período que ele passa lá em Corinto foram cerca de 1 ano e 6 meses, onde Deus fortaleceu Paulo para poder continuar levando a mensagem do Evangelho. O medo não é sinal de fraqueza, mas oportunidade de experimentar a suficiência da graça divina. A fidelidade de Paulo não o livrou dos conflitos futuros, mas em todo momento a fidelidade de Paulo também trouxe a presença de Deus para perto dele. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É inevitável de passarmos por momentos difíceis, mas a diferença é que mesmo em momentos difíceis, Deus está conosco.
Deus está contigo nessa prova. Deus está contigo nessa luta, nessa angústia, nesse sofrimento, e Ele te dará a vitória, assim como deu também para Paulo naquela ocasião. Tópico 3. Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Paulo é levado diante de Gálio. Gálio era o procônsul da Acaia. Quando os judeus levam Paulo diante de Gálio, eles acusam ele de ensinar coisas contrárias à lei. Ou seja, eles estavam reclamando com Gálio sobre possíveis erros de Paulo concernente à lei dos judeus. E aí o que Gálio faz? Antes mesmo de Paulo abrir a sua boca para se defender, a história diz que Gálio, ele literalmente vira para aqueles acusadores de Paulo e diz para eles assim, eu não vou aceitar essa denúncia. Por quê? Eu não tenho competência de julgar disputas religiosas internas. Então vocês são judeus, vocês resolvam para lá. Ou seja, ele não interveio ali, mas mesmo ele não intervindo, mesmo ele não entrando para poder, digamos assim, solucionar a questão de Paulo, ele foi usado por Deus. E aí quando a gente vê que ele não, digamos assim, intervém naquela disputa ali, ouvindo os judeus ou ouvindo Paulo, ele simplesmente colocando um ponto final naquilo ali, a gente vê que a promessa de Deus para Paulo, quando Deus apareceu para ele, se cumpriu. O que Jesus disse quando apareceu para Paulo? Ninguém te fará mal. Deus usou uma autoridade civil para preservar a obra missionária. Depois de tudo isso aí, acontece o quê? Esses judeus revoltados, eles se voltam contra Sóstenes. Sóstenes era o principal da sinagoga. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, vai falar também sobre o irmão Sóstenes. Nós não temos a certeza se é o mesmo Sóstenes aqui do espancamento e também lá da primeira carta de Paulo. Mas, se for, poderia ser então uma conversão do principal da sinagoga ao cristianismo. Depois Paulo chama ele de irmão. Então, se for a mesma pessoa, mostra o quê? Que Deus, através da sua graça, alcançou aquela pessoa ali para poder dar a ela, então, a salvação através de Cristo Jesus. A cidade, marcada pela decadência, se tornou um campo fértil para a manifestação da graça de Deus. A nossa conclusão vai dizer: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Então, se Deus já te disse que é contigo, não desanime dessa caminhada, não desanime diante das dificuldades, mas creia e confie que o Senhor te dará vitória em nome de Jesus. Se você ficou conosco até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal e eu te aguardo semana que vem. Tem mais, porque teologia é show!